A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. A Ti, Senhor, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas. Para Jesus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e graças a Deus. Amém? Sente-se, por favor. Todos bem? Amém. Abençoados? 2 Reis, capítulo 4. Vamos meditar do 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me. Repita comigo: o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse ele: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Diga comigo: mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A primeira coisa, eu quero voltar ao início da leitura. Primeira coisa que nós precisamos analisar, né? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. É importante, sempre muito importante, até porque a Bíblia fala que acerca da fé, né? A fé, ela deve ter ação completa. E nós devemos buscar essa visão ampla, a visão ampla de um Deus que realiza tudo de forma completa. Um Deus que opera em todas as áreas. Era um discípulo de profeta, mas olha a situação que largou a família.
Era um discípulo de profeta, mas, como nós falávamos ainda no domingo, né, o Senhor falou ao rei Ezequiel: organiza, diga comigo, a tua casa, porque você vai morrer. Tua casa está bagunçada. Organiza a tua casa. Organiza a tua casa, porque você vai morrer. Então, primeira coisa, é algo que nós devemos refletir, né? Buscar de Deus visão, direção, bom discernimento, sabedoria. Buscar isso, buscar, porque tudo deve ser buscado, viu? Se Deus quiser, não, tudo tem que ser buscado. Hoje nós tivemos uma reunião aqui com a bispa pela manhã, e ela estava dizendo o seguinte, olha que coisa bacana. Ela disse que alguém disse assim para ela: eu daria tudo para ter a fé da senhora. Ela disse: maravilha, porque aí está o segredo. Eu dei tudo para ter essa fé. Eu dei a minha vida para ter essa fé. Essa fé não veio de graça. É interessante a pessoa olhar para o outro e dizer assim: nossa, mas como eu gostaria de ter a sua fé, como eu gostaria, eu daria tudo para ter essa fé. Legal. Ela respondeu: perfeito, mas eu dei tudo para ter essa fé. Eu dei a minha vida para ter essa fé. Todos os dias eu renuncio, eu sacrifico para ter essa fé. Todos os dias eu alimento essa fé. Todos os dias eu paro para buscar a Deus para ter essa fé. Por quê? Isso não vem de graça. A todos nós é dada uma medida, mas essa medida, ela deve ser multiplicada. Nós buscamos o crescimento, o desenvolvimento da nossa fé. E aí, tem mais um detalhe. A pessoa diz assim: eu daria tudo, eu daria a minha vida para ter essa fé. Só que, quando a pessoa é submetida aos seus testes, talvez a hora que a bispa falasse: então vem cá, senta aqui, deixa eu te contar o que eu passei. E vamos lá, e vamos ver se realmente, porque é uma decisão, porque há momentos na vida que parece que está tudo errado, há momentos na vida que parece que você tem tudo para parar, e aí você para, tem tudo para retroceder, você retrocede ou você intensifica? As lutas, elas te fazem dar um passo, 2, 3 para trás, ou te faz dar 2, 3 para frente na direção do Senhor? Os problemas faz você se afastar, ou os problemas faz que você se aproxime, intensifique ainda mais? Aí está a diferença. Então, quando a pessoa, ela fala eu daria tudo, é como se algo fosse colocado ali de graça. Se não houve nenhum esforço, nenhum sacrifício, que não houve uma atitude diferenciada. Amém? Amém, gente? O que não foi submetido a grandes desafios, a grandes testes, não vou nem chamar de prova, testes. É como se a pessoa nunca tivesse sido submetida a grandes desafios, como não é até hoje. E continua, né? São testes diários, são desafios contínuos. Cada novo ano, um novo desafio. Cada novo dia, um novo desafio. Cada nova semana, um novo desafio. Cada novo mês, um novo desafio. E aí, o que nós vamos fazer? Então, nós queremos ter essa fé, mas também, então precisamos colocar isso. Espera aí. Daria tudo, daria a minha vida. Perfeito, porque eu dei a minha.
Para ter essa fé, eu dei a mim e tenho dado todos os dias. Quem está entendendo? Senão, o que acontece? Se nós não nos enchemos do Espírito de Deus, da unção de Deus, falando de azeite aqui, o azeite representa o Espírito. Aí, olha o que acontece, essa mulher, o homem de Deus pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Eu não tenho nada além de um pouco de azeite numa vasilha. E lembrando que sempre há uma unção muito forte no nada, né? Esse nada que a pessoa acha que nada que parece que não tem importância, parece que não muda nada, era aquele que ela estava dizendo: eu não tenho nada além de um pouquinho de azeite. E azeite, lembrando sempre, azeite é unção, azeite é o Espírito Santo. E aí o homem de Deus disse a ela: senhora, vá e peça aos seus vizinhos muitas vasilhas. Peça aos seus vizinhos muitas, não peça pouco. Entra para dentro da tua casa com os teus filhos, e agora vocês vão usar. Era um processo de fé. Primeiro, pedir um monte de vasilhas emprestadas para o vizinho já era uma grande atitude de fé. Se eu tenho só um pouquinho de azeite, o que eu vou fazer com esse pouquinho que eu tenho? O que isso aqui vai resolver? Ela precisava também crer naquilo que o homem de Deus estava dizendo, porque eu sempre falo uma coisa importante dentro da igreja, viu? Quem vive correndo para lá e para cá em busca de grandes transformações, esquece, presta atenção. A primeira coisa antes de um milagre, você vai ouvir uma direção. Deus vai falar com você e vai dar a direção do que você deve fazer. Só depois da direção e de você colocar em prática a direção é que vem o milagre. A senhora vai fazer assim, peça muitos azeites, a senhora vai pegar aquele pouco que a senhora tem, a senhora vai começar a derramar sobre esses azeites, sobre essas vasilhas vazias, e a senhora vai viver uma experiência sobrenatural. Feche-se lá dentro da sua casa com seus filhos. E ela fez. Ela começou pela fé, acreditando que aquilo que saiu da boca do homem de Deus ia acontecer. E aquilo que saiu da boca do homem de Deus começou a acontecer. E ela foi derramando, e as botijas foram se enchendo, as vasilhas foram se enchendo, e 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 aquela atitude de fé, enquanto continuou, pega mais vasilha e coloca aqui, foi se enchendo, e busca mais e coloca aqui, foi se enchendo, e pega mais e coloca aqui, foi se enchendo. Traga mais. Acabou. O fluxo, a unção, a multiplicação, cessou. Enquanto tinha onde colocar, enquanto, de acordo com a fé, né? De acordo com a fé, de acordo com a quantidade de botija, de vasilhas que foram trazidas, enquanto havia onde colocar, a unção, o poder, o fluxo da unção, do poder sobrenatural de Deus foi derramada. Quando diz acabou as vasilhas, cessou. E aí, vai lá e fala para o homem de Deus. Agora sabe o que vai fazer? Venda os azeites, diga comigo, e paga as tuas dívidas. Vai lá, sana, resolve os problemas, paga, organiza a tua casa e você vai viver do resto. A primeira coisa que aconteceu, veio a direção do que fazer.
a atitude de fé que deveria ser tomada, e acreditar que algo sobrenatural ia acontecer. Acreditar, veio a direção. Imagine, olha que coisa interessante. Aquilo que ela achava que não era nada, era algo importante. Aquilo que ela achava que ela não tinha para resolver aquele problema, foi justamente o pouquinho que ela tinha, do pouco que ela tinha, é que foi operado o milagre da multiplicação, e os problemas dela foi resolvido. Amém, pessoal? O que quer dizer isso, bispo? Às vezes a gente olha para nós e diz assim, e dizemos assim: como eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu não tenho nada. Tem. Primeira coisa, eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender a estar atento, ouvindo a Deus, a direção de Deus, começar a usar a minha fé no pouco, porque o que ela tinha era pouco. Não tinha? Sim ou não? Vou começar a usar a minha fé com o pouco que eu tenho, com pouco talento, com a pouca direção, com a pouca sabedoria, com a pouca visão. Eu vou, com pouco que eu tenho, eu vou começar a usar a minha fé, e eu creio que o meu Deus vai multiplicar e vai transformar o pouco que eu tenho em, diga comigo, abundância. Amém? A gente não fica olhando só para, eu não tenho, não, o pouco que eu tenho, eu vou buscar a Deus, e o pouco que eu tenho, Deus vai multiplicar. O pouco talento, a pouca habilidade, o pouco dinheiro, o pouco que eu tenho, através da minha fé, buscando a direção de Deus, o pouco vai se transformar, diga comigo, em muito, em abundância. E tudo está na fé. Tudo está no envolvimento com as coisas de Deus. Aonde ela foi buscar a solução para aquela situação? No homem de Deus. Como aconteceu a mudança? O homem de Deus deu uma direção. Ela ouviu aquela direção, ela foi capaz de acatar aquela direção, ela foi capaz de acreditar e colocar em prática aquilo que o homem de Deus estava dizendo a ela. E o pouco que ela tinha, que achava que não era o suficiente, que não podia, talvez olhava ali, o que eu faço com isso aqui? Não tenho o que fazer com isso aqui. Mas foi com aquele pouco que Deus operou, Deus multiplicou, transformou em uma abundância, e ela resolveu o problema. Ela pagou as dívidas, ela resgatou os filhos não foram levados como escravos, o pouco foi multiplicado através da fé. Aí eu daria tudo para ter essa fé. Vamos lá, a frase da bispa: eu tenho dado tudo para ter essa fé. Porque a fé também não vem de graça. A pouca fé que você tem também não vai ser multiplicada do nada. A fé é da mesma forma. A gente chega aqui na igreja com uma vasilha vazia, igual eu mostrei no domingo ainda do copo. A gente chega com uma vasilha vazia, e aí a gente vai se enchendo. Vai se enchendo, vai se enchendo. Vem as experiências, vem os testes, e a gente usando a fé. Os problemas não me afastam de Deus, os problemas me aproximam ainda mais de Deus. Os problemas me fazem me aproximar, depender ainda mais de Deus. Amém, pessoal? Amém. Passa, por favor. 1 Reis 9:1, que diz assim: quando Salomão, diga comigo, acabou de construir o templo do Senhor. Repita comigo em voz alta, por favor. Você está descansado. Eu sei que você dormiu, tá? Foram meia dúzia, uma dúzia no máximo que trabalhou hoje. Eu já perguntei antes para saber. Diga comigo, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir,
o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. Mas eu quero volta ao primeiro versículo. Quando Salomão acabou de construir, diga comigo, o templo do Senhor, porque Deus colocou no coração de Davi levantar e construir um templo para o Senhor. Os recursos para a construção desse templo foram recursos, boa parte deles despojos de guerra. Os recursos eram despojos de guerra. Significa o quê? Cada batalha, cada guerra que vencia, havia uma recompensa. Cada guerra, cada luta, cada batalha, cada desafio que você enfrenta e você vence, tem a recompensa. São despojos de guerra. Deus colocou no coração, mas Deus não permitiu que Davi construísse, estabeleceu para que Salomão construísse. Só que Salomão não construiu só o templo, e para quem sabe, a construção desse templo levaram alguns anos, e um investimento monstruoso em termos de riqueza. Um investimento gigantesco, monstruoso em termos de riqueza. Porque foram toneladas de ouro, foram toneladas de madeira, foram toneladas de pedras preciosas, foram uma fortuna. Só que, quando Salomão acabou de construir o templo, diga comigo, o palácio real, porque ele estava lá construindo o templo, ao mesmo tempo nasceu no coração dele para construir o palácio real para ele, tudo mais que desejara construir, porque não foram somente essas duas construções. Tudo mais que desejara construir foi a sua casa, a sua casa de campo, porque logo na sequência fala da sua casa, da sua mansão de campo, e tudo mais que desejara construir, porque não foi simplesmente aquilo que era para construir para o Senhor, tinha um propósito. Deus o abençoou, Deus o honrou, Deus cumpriu com aquilo que havia prometido. Então não só o que ele que se colocou no coração de fazer para a obra do Senhor, ele construiu o seu palácio real, ele construiu tudo mais que desejara construir. Ele fez, tem outro texto que diz assim, prosperamente, diga comigo, prosperamente. Efetuou. Passa. O Senhor apareceu a ele pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E aí, se você der sequência na leitura, você vê o quanto ele foi abençoado, o quanto ele foi bem sucedido. Mas na sequência da leitura tem uma advertência. Na sequência o Senhor disse a ele: se você permanecer fiel, se os teus permanecerem fiéis, vocês vão continuar. Enquanto jamais vai faltar os seus descendentes no reino. Vocês vão continuar abençoados, prosperando, papapá. Se porventura vocês deixarem de ser fiéis, tudo isso que você construiu vai desmoronar. Isso significa o quê? Quer ler comigo? Quer que eu leia?
Quer que eu leia ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque isso aqui eu vejo acontecendo continuamente. Primeira coisa, para construir algo grande, você precisa da unção, da direção, da bênção, do favor de Deus sobre a tua vida. Primeira coisa. Não é a prioridade de ninguém deve ser aquilo que parece ser. Porque parece que a prosperidade de alguém, o sucesso de alguém, parece que vem da sua própria capacidade, da sua habilidade, do meio social que ele está, do convívio, com quem ele se relaciona, né? Com quem ele se relaciona. Parece que o sucesso da pessoa vem daí, e não vem. O sucesso da pessoa vem de Deus. A unção, a sabedoria, a prosperidade, a riqueza vem de Deus. Então, o Senhor diz: se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo meus decretos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi seu pai, quando lhe disse: nunca faltará descendente para governar Israel. Mas se seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e os decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel, diga comigo, se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. É o que eu disse, né? Deus não tem essa preocupação. Senhor, o que vão dizer? Ai meu Deus, se agora eu não vencer, se eu começar a perder o que eu conquistei, tanta gente vir. O Senhor não tem essa preocupação. A única preocupação de Deus é que você obedeça a Ele, é que você permaneça fiel a Ele. Essa é a grande preocupação de Deus. Ele não tem esse problema, o que vão dizer, o que vão pensar. Ele não tem. Porque antes, né, tem pessoas que às vezes, eu já disse isso para várias pessoas: gente, eu falo tanto de Deus, então para de falar um pouco e viva um pouco mais. Porque Deus não está preocupado se você vai falar dele, Ele quer que você viva. Porque se for para falar e não viver, é melhor não falar. Estou certo ou errado? Então tem gente que fala: nossa, eu falo tanto de Jesus, como se Deus precisasse que alguém fizesse propaganda para Ele. A gente fala de Jesus no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver. Nós damos testemunhos diários na nossa maneira de viver, de conduzir a nossa vida, no se ensina ou não, na retidão, na conduta. Nós damos testemunhos diários. Observe, eu só estou fazendo essa observação, essa leitura, porque a leitura terminava no 3. Só para deixar claro o seguinte: quando nós estamos na bênção, quando nós estamos na direção de Deus, nós não precisamos, é aquilo ali. Eu ficaria com a primeira parte. Inclusive, para você ver uma coisa importante, que às vezes a pessoa acredita, por isso que nós temos que realmente buscar agradar a Deus. Ele acha que, Deus já me deu isso, já está me dando condições de fazer isso. Não, Deus é ilimitado. Você vê que ao mesmo tempo que Ele estava construindo o templo do Senhor, que Ele estava realizando uma obra gigantesca, paralelamente o Senhor já o abençoou, dando condições dele construir o seu palácio real. Paralelamente Ele queria realizar outras construções, e tudo que Ele colocou, tudo que Ele estabeleceu como propósito, Ele realizou, como diz o texto, prosperamente o efetuou. Os passos de fé que Ele foi dando, Deus foi honrando todos. Deus foi abençoando todos. Assim como a viúva, enquanto tinha vasilha, estava jorrando o azeite. Quando acabou a vasilha, cessou o fluxo, a unção do poder de Deus. Amém, pessoal? Isso quer dizer o seguinte: enquanto eu estiver na fé, enquanto eu estiver atento, e quando nós falamos atento, é assim, nos mínimos detalhes. Palavras dos últimos domingos: o que eu estou fazendo agrada a Deus? Aonde eu estou indo agrada a Deus? Isso que eu estou fazendo glorifica o nome do Senhor ou não?
Glorifica? Se glorifica, eu vou fazer. Se não glorifica, eu não faço. Aonde eu estou indo? Deus vai comigo? O Espírito Santo vai comigo? Ah, bispo, o Espírito Santo está em todo lugar. Não. Tem lugar que ele não entra. Tem lugar que ele não pisa. É contra a santidade dele. É contra a natureza dele. Então, Senhor, eu quero estar onde o Senhor está comigo. Eu quero estar onde o Senhor está comigo. Eu quero estar onde a tua bênção está sobre mim. Enquanto Salomão fez o que Deus aprova, o que agradava a Deus, você vê que não tem limites. É isso que eu quero deixar. Tem gente que diz assim: nossa, Deus já me abençoou com isso. Meu Deus, parece que não. Deus te abençoa com isso e com muito mais. Não tem limites. Talvez você olhe para a sua vida e você diz assim: nossa, mas eu já fui tão abençoado. Você aborda, isso é o começo, porque Deus tem muito mais, entendeu? Deus tem muito mais. Às vezes a gente olha e diz assim: nossa, mas Deus já fez tantas coisas. Não, enquanto eu estiver agradando a Deus, enquanto eu estiver na fidelidade, enquanto eu me coloco nos propósitos do Senhor, você vê que Ele estava lá preocupado em construir o templo para adorar ao Senhor, para ser um lugar santo de consagração ao Senhor, de adoração ao Senhor. Imediatamente nasceu no coração dele o desejo de construir o palácio. Ele estava construindo lá, e daqui a pouco ele já estava construindo o palácio real, daqui a pouco ele estava construindo sua casa de campo, daqui a pouco ele estava realizando outras grandes construções, e tudo que ele se propôs fazer, ele, diga comigo, prosperamente, ele efetuou. Porque não há limites. Não há limites. Por isso que eu tenho que me envolver com as coisas de Deus. Eu daria a minha vida para ter essa fé. Então dê realmente essa vida para ter essa fé. Porque, como a bispa disse, eu dei a minha para ter essa fé. Nós damos a nossa vida para ter essa fé, porque essa fé não vem de graça. Essa fé vem de um relacionamento profundo. Essa fé vem de se aprofundar cada vez mais. Ela não vem de graça. Outro dia alguém disse assim para mim: mas eu não consigo falar. Mas não consigo falar por quê? Eu não consigo orar como vocês. Não conseguem orar por quê? Porque todo mundo pode, ninguém nasceu sabendo. A Bíblia está aí para nos ensinar. Nós ouvimos, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir. Outro dia eu dizia de uma pessoa que ela queria entender as coisas de Deus. E ela disse assim: peraí, eu tinha tanto ânimo, tanta disposição. Eu entrava na Netflix, eu entrava numa série da Netflix, terminava uma, eu entrava em outra, terminava uma, eu entrava em outra, terminava uma, eu entrava em outra. Às vezes passava o final de semana inteiro. Aí eu entendi, eu falei: mas peraí, se eu tinha disposição para assistir uma série da Netflix, de fora a fora, eu também quero ouvir as mensagens. Eu quero que entre dentro de mim, eu quero entender a palavra, eu quero crescer na unção. E começou a investir, começou, terminava uma mensagem, ela entrava em outra, terminava em outra, ela entrava em outra, e aquilo foi entrando, o entendimento foi sendo aberto, a revelação de Deus foi sendo dada, e a pessoa mudou o espírito, mudou a fé. E muda o espírito, muda a fé, diga comigo, muda os resultados. Amém? Só que a história de eu não tenho tempo. Outro dia eu perguntei para alguém assim: não tem tempo, mas o que faz? Por exemplo, de tal hora a tal hora. Tem gente que navega no Facebook, tem gente que navega no WhatsApp, tem gente que adora um videogame. Estou certo ou errado? E aí vai. Como citei, não estou falando contra, não. Todo mundo tem seu momento de relaxamento. Todo mundo. Mas há coisas que a gente relaxa também crescendo, alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa fé, buscando a revelação de Deus. Até porque, diga comigo uma coisa, diga: Deus tem informações que eu não tenho.
Deus tem informações que você não tem, é envolvido com Deus que você vai receber essa revelação. Eu me lembro que eu não li a Bíblia por nada, não lia por nada, mas era um crítico, um censurador, questionador. Mas quando eu cheguei ao fundo do poço, eu sabia que alguma coisa precisava mudar. E aí comecei a correr para a Bíblia. E comecei a tentar meditar na palavra para ter entendimento. E aí, num desses dias que eu fui meditar na palavra, eu pego aquela passagem bíblica da pesca maravilhosa. Os pescadores pescaram a noite inteira, redes vazias, não pegaram nada, frustrados, lavando as redes, um fracasso. Prontamente naquela leitura, o Espírito Santo me deu aquela revelação. Eu falei, essa é a minha vida. Todo dia eu volto com a rede vazia. Todos os dias eu lanço as minhas redes e todos os dias elas voltam vazias. Não pego nada. E aí já veio também a direção de como orar. Como orar? Essa é a minha vida, Senhor. Eu sei que a falha não está no Senhor, a falha está em mim. Mas eu todos os dias lanço a minha rede. Se o Senhor não está no barco comigo, então entra no barco. Opa, já mudou, né? Convidei o Senhor para entrar no barco. Nunca tinha feito isso antes. Nunca tinha feito isso antes. Então quer dizer que todos os dias eu ia para a pesca sozinho, na minha própria direção. Eu era o comandante do meu próprio barco. Eu era o comandante do meu próprio barco. Eu falei, então Senhor, me entra no barco comigo, como o Senhor fez lá, e me mostra aonde lançar a rede, como o Senhor fez aos pescadores, porque o Senhor foi com eles, direcionou a ir ao mar, mostrou aonde lançar a rede, eles lançaram, e a pesca, que foi um fracasso, algumas horas atrás, foi um sucesso. Ali talvez tenha sido o início de tudo na minha vida, porque foi a minha primeira grande experiência com Deus. A minha primeira grande experiência. Porque eu segui passo a passo naquela passagem. Convidei o Senhor a entrar, me mostra onde lançar minha rede, e mais importante, se o Senhor não determinar que os peixes entrem, quem vai entrar lá? O Senhor determinou. Aí eu mostrei dependência, eu mostrei a Deus que eu reconhecia que aquela situação só podia mudar se Ele abençoasse, os peixes só poderiam entrar se Ele determinasse, e ali eu vivi a experiência da pesca maravilhosa. Mas vem cá, e se naquele momento eu não tivesse me refugiado na palavra para receber aquela direção, para fazer a oração específica que eu precisava fazer, porque oração não é, como sempre ensinamos, oração não é vaga, oração não é aleatória, oração ela é específica. A oração ela é específica, tem que ser clara, objetiva, ela tem que ser contínua. Amém? Então, voltando à palavra que eu disse, Deus tem informações que você não tem. Como é que Ele vai revelar a você coisas se você não estiver envolvido com Ele? Não é verdade? E nós precisamos entender, porque isso aqui é outra coisa linda. Espera aí, Senhor. O Senhor não é um Deus limitado. O Senhor é um Deus glorioso. Você vê que Salomão, enquanto esteve, a obra do templo foram toneladas e toneladas de ouro, toneladas de pedras preciosas, toneladas de madeira, toneladas. Ele já estava construindo o palácio do lado. Já estava fazendo um grande outro empreendimento paralelamente, porque Deus foi provendo recursos. Deus foi multiplicando. Ele já estava fazendo outros grandes empreendimentos, como está escrito. Volta ali no 3, por favor. Volta ali no 3. Construiu, vamos lá, 2, volta. 1, volta. Aí. Quando Salomão acabou de construir o templo, o palácio, diga comigo, e tudo mais que desejara construir. Mas a direção foi para o templo. A direção foi para o templo.
O que Deus mandou ele fazer foi para o templo. Depois veio outros desejos, né? Desejo, o que mais desejara. Mas em tudo, ele prosperamente efetuou. Amém? E tudo através da fé. A fé muda tudo. Fique em pé, por favor. E não há limites. E não há limites. Você vê que Deus provê. Deus crê. Por isso que nós precisamos. Espera aí. Se você começar a caminhar de forma natural, você fica assim, ó. Olha aqui para mim. Se você começar a caminhar de forma natural, você vai falar assim: ah, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Você só vai olhar para o que você não tem e você vai se firmar nisso, sabendo que o pouco ou o quase nada que você tem, através da fé, se transforma em abundância. Mas eu preciso me envolver com isso, o espírito da fé. Às vezes você começa um empreendimento, parece que não sei nem se vou conseguir. Você vê que Deus é um ser tão glorioso, tão poderoso, que Ele provê recursos para aquilo que Ele direcionou, aquele passo de fé que você deu, e vai muito além do que isso, muito além disso. A direção foi para o templo, daqui a pouco o palácio, daqui a pouco casa de campo, daqui a pouco outros grandes empreendimentos, e foi. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Mas nós precisamos nos envolver com o espírito da fé. O espírito da fé. Com o espírito de Deus. Você viu? Meu marido era discípulo de profeta. Também não quer dizer nada, hein? Você viu, né? Às vezes pode ser discípulo de profeta, mas também não usar a fé. A fé é só canalizada por uma direção. Creio que faz isso, mas não faz aquilo. O que você tem? O que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Eu não tenho nada além de um pouco de azeite. Tá bom. Peça vasilhas emprestadas. E você vai, depois que você pegar todas as vasilhas, você vai, entra para dentro com os teus filhos, tranca a porta, e você vai usar a fé. Você vai começar a virar esse azeite lá, pela fé, e você vai ver o sobrenatural. E começou a se multiplicar, se multiplicou até o limite de vasilhas que ela tinha pegado. O tanto de vasilha que ela conseguiu pegar foi aonde foi? Onde ela creu e ela buscou vasilha. E a quantidade que ela pegou, enquanto havia vasilha, a unção, o fluxo do poder de Deus estava sendo derramado. Quando falou, acabou a vasilha, secou. Amém? É isso. Como é glorioso. Tem muita gente vivendo essas experiências já, gente. Muitas pessoas. Cuidado. Ela também disse que não tinha nada. Ela só tinha, e era com aquele pouquinho, é que começou a jorrar o milagre da multiplicação. Com aquele pouquinho. E aquele pouquinho que ela achava que não era importante. Aquele pouquinho que parecia nada, mas foi aquele pouquinho que o Senhor foi transformando, foi multiplicando. E agora o que eu faço? Vende, paga as dívidas, organiza a tua vida, paga tudo, zera, e o que sobrar, você vive do resto aí. Amém? Isso, o pouco é um talento,
A pouca fé, então, gente, minha fé é tão pequena. É a pouca mesmo, mas vamos começar a usar ela. Vamos começar a usar. E a unção começa a ser jorrada a partir daí. É a partir daí que começa. É a pouca, tudo é pouco. Tudo começa com pouco. A gente começa a usar, começa a manifestar essa fé, e ela começa a ser multiplicada. E você vê, aí chega aquela coisa gloriosa que nós vimos ali. Quando Salomão começou a construção do templo, começou por fé também. Porque o desafio era grande, a obra era grande. Só que já o templo, já o palácio, já outras construções, conforme ele desejara, tudo que ele desejou. Não há limites para o poder de Deus. Amém? E falando de azeite, o azeite representa o Espírito de Deus. Quanto mais você se enche, maior vai ser a fé, maiores as experiências que você vai viver, mais você cresce. E olhe para Deus com essa grandeza, viu? Olhe para Deus com essa grandeza. O pouco se transforma em muito, e não importa o quanto você acredite, seja grato, porque a gente tem que ser grato em tudo, né? Seja grato no que já tem chegado até você, mas não deixe isso, Deus já fez isso, já fez aquilo. Não, Ele tem muito mais, enquanto você o honrar. Quando Ele disse a Salomão: olha, se você for fiel, se você me obedecer, enquanto você viver, sua descendência, isso não para, isso continua. Porém, se você, porventura, se os teus filhos, se vocês deixarem de me seguir, aí sim. Mas enquanto fosse fiel, aquela glória, aquela grandeza, aquele poder, aquela honra continuaria. Amém? Esse é o Deus, é o nosso Deus. O Deus da viúva é o seu, o Deus de Salomão é o seu, é o meu. Feche os seus olhos.